Bom, então já chegaram diversas perguntas. Inicialmente vamos passar a palavra ao Davis, enquanto ele responde. Como são várias perguntas, ele vai ser difícil responder isoladamente cada uma. Ele vai procurar fazer uma abordagem geral e quem desejar algum contato melhor com ele vai estar aqui à disposição também para esclarecimentos. Então, pode, por favor. Bom, dentro das perguntas, tem perguntas muito interessantes. Eu vou tentar falar de forma geral mesmo. Uma delas é se os meus conhecimentos da graduação, que eu aprendi na graduação, foram suficientes para me introduzir na área da saúde. Falar sobre isso, eu falo sobre a qualidade de ensino da minha graduação. Eu sou aluno do currículo velho, né, da UDESC, tenho licenciatura plena, e eu considero que com certeza foram muito válidos, eu aprendi muito na minha instituição. Hoje eu sou professor universitário e considero a minha formação uma formação excelente, mesmo para trabalhar na área da saúde, né. Claro que depois das minhas especializações, meu mestrado e doutorado, me deram muito mais conhecimento e muito mais base para construir o que eu construí hoje, né? Mas todos os conhecimentos que eu tive na graduação foram muito bem aproveitados. Acredito que hoje a graduação precisa modificar e incluir algumas matérias que geralmente nós não temos. Por exemplo, estudar patologia. Patologia é fundamental a gente saber, e eu tive que ir só por conta própria estudar. Porque como é que você vai interagir com profissionais de saúde se você, né, não tiver uma base mínima, né? E é difícil ter o currículo de educação física que estuda patologia. Então, acho que é uma disciplina, por exemplo, que pode ser incluída. Claro, eu, por exemplo, vi questões relacionadas à patologia em algumas disciplinas antigas que a gente tinha, por exemplo, de higiene e atividade física, a gente via algumas questões relacionadas à patologia, mas era bem en passant, assim. Mas eu considero que a minha formação na minha instituição foi muito boa. Eu sei que tem várias realidades, né, no Brasil diferenciadas. Outra questão que o pessoal está perguntando é sobre o meu programa de facilitadores da atividade física, que eu acho que é bastante polêmico, né? Muita gente fica sempre, né, nessa questão. Será que são os agentes comunitários que vão dar aula, vão ser os professores? Não, não é essa a ideia. A ideia é que eles sejam pessoas que facilitem, que levem, né, que motivem, que levem até formar grupos mesmo, convidar as pessoas. Vamos formar os grupos, vamos participar, vamos se movimentar, fazer uma atividade, fazer uma caminhada, vamos reunir um grupo e que a gente comece a fazer as atividades, né? Claro, sempre supervisionado por mim. Eu vou estar, né, fazendo horários em cada unidade de saúde para ir visitar, acompanhar os grupos, mas a lógica hoje do empoderamento e do autocuidado, que é diferenciada, ela permite isso. Por quê? A gente sabe que os médicos recomendam as pessoas a ir caminhar. E quantas pessoas caminham sozinhas, né? E essas pessoas poderiam estar caminhando em grupo, né, fazendo uma atividade em grupo, elas entre si podem estimular uma a outra a fazer um alongamento diferente, né, isso precisa ser coordenado e organizado por um profissional, né? Só assim, eu sou um profissional sozinho no município de 30 mil pessoas, eu quero atingir mais pessoas. Até hoje eu atinjo um número pequeno de pessoas, mas é a capacidade que eu tenho, né? Eu não dou alta para as pessoas, então as pessoas permanecem no programa. Quem quer permanecer, né, assim como eu tenho 143 pessoas que permanecem fielmente. Essas pessoas, né, têm uma rotatividade bastante grande, né? Tem gente que entra, sai, né? Tem gente que depois que melhora, que cura, como a gente fala que a atividade física cura sim, elas saem, elas vão fazer outras atividades. Muitas pessoas, quando estão bem, eu recomendo que faça, né, vá para outros programas. Hoje Tijucas tem um programa que é o Mexa-se. À noite eles fazem aulas de ginástica na praça. Então muitos dos meus pacientes vão lá fazer aula de ginástica na praça, né, porque eu recomendo que elas façam mais de uma atividade por dia também, né. E muitas das pessoas que têm condições até financeiras de pagar academia ou pagar outro serviço, participar de escolas esportivas ou de algum esporte comunitário, também estimulo, né. Então, assim, eu sempre tenho uma rotatividade de pessoal, tá? Mas não se preocupem que os nossos agentes comunitários de Tijucas não vão ser professores de educação física de jeito nenhum, bem porque eu sou a pessoa que mais vou defender um profissional de educação física atuante. Até com os meus alunos na faculdade de graduação, que muitos querem estagiar, já querem atuar como profissionais, eu pego muito no pé deles, porque tem muita gente que é estudante ainda e atua como já profissional. Eu sou são mais contra isso, e eu deixo bem claro para eles, tá? E ainda mais, então esse programa de facilitadores é como a palavra diz, eles vão ser facilitadores, né? Me auxiliar para que a gente
tenha mais pessoas fazendo atividade física. E em relação a como é que é esse apoio matricial dentro da nossa lógica da saúde da família em Tijucas, né? É tudo muito novo. O SEMPS ainda é novo, né? Tem só 5 meses de atuação. Então, os outros profissionais da estratégia de saúde da família, eles conhecem o SEMPS e eles encaminham as pessoas, né, que necessitam de algum desses atendimentos para a gente. Então, vai via encaminhamento médico, né? Então, esse que é o fluxo, né, a ideia lá. Tanto agente comunitário, quando vai na casa da pessoa, é um diabético, tem algum problema específico, teve uma queda, né, ele recomenda que essa pessoa vá até o SEMPS, procure alguma das atividades. É muito interessante, gente, porque no início do SEMPS, a atividade matriz era a atividade física. As pessoas, antes de entrar nas outras especializações, passavam por mim, eu que fazia avaliação. Entendeu? Então, eu começava pela atividade física, uma coisa que não é comum, né? Geralmente, os profissionais, quando entram no centro de saúde, entram via outras especializações. No caso do SEMPS, eles entravam comigo, né, primeiramente, e depois a gente passava para os demais profissionais. Então, é bastante... essa aqui, querendo ou não, é uma lógica ali do SEMPS. É uma lógica muito específica, gente. Não é assim que acontece. A realidade da Cibele é bem outra, né? É já outra forma de organização, é inversa, né? É uma outra lógica, tá? Mas são formas diferentes de trabalhar, né? Ok. E eu acho que dentro das questões que me foram colocadas, a gente tem aqui, alguém pergunta se tem programa para cirurgia bariátrica. A gente faz todo acompanhamento de pessoas né, que vão fazer pré-cirurgia bariátrica. Eu tenho essas pessoas inseridas no meu programa de emagrecimento, né? E as dinâmicas de encaminhamento interno entre os profissionais são as que funcionam de acordo com o nosso olhar sobre a pessoa e o que a pessoa está necessitando naquele momento. A pessoa faz atividade comigo, por exemplo, está fazendo as atividades físicas, de repente ela sofre, né, tem uma queda, ou sofre uma lesão, ou apresenta um outro problema de saúde, ou, enfim, está com depressão. A gente vai, né, faz uma análise do caso, encaminha ou para psicólogo, encaminha para fisioterapeuta. É uma dinâmica assim, né, que é bastante simples, tá? Tá. Essa diferença entre a educação física e fisioterapia, isso também é bastante interessante, né, porque a gente faz um trabalho, querendo ou não, em conjunto, né? A educação, claro que eles têm a sua especificidade na reabilitação, né, então eles fazem um trabalho bem mais individualizado, né, e eu faço todos os meus trabalhos em grupo, mesmo de reabilitação também, porque eu tenho grupos também de reabilitação. Eu faço atividades em grupo e sempre com muita cautela, né? Eu faço uma hidroginástica que é mais parecida com uma hidroterapia mesmo, né? Tem um grupo específico para isso, e a gente trabalha de uma forma bastante dinâmica, assim, sem problemas. Mas a fisioterapia fica com um trabalho bem mais individualizado, né, sobre as pessoas, e a gente faz um trabalho, né, mais de grupo mesmo, mais geral. Já ali em Florianópolis, a gente consegue trabalhar, não é bem esse termo, né? Nós trabalhamos mais próximos dos fisioterapeutas na parte de reabilitação. Inicialmente, quando nós ingressamos, só havia fisioterapeuta lidando com a fase A, os pacientes de fase A. Até porque a fase B era mantida por estagiários de educação física. Quando nós entramos, então, olhando para as competências dos profissionais de educação física e dos fisioterapeutas, são habilidades comuns às duas áreas. As duas áreas podem trabalhar com reabilitação cardíaca. Então, nós fizemos um trabalho conjunto, às vezes trabalhando separado, às vezes juntando os grupos pacientes fase A e B. Atualmente, os profissionais de educação física trabalham com a reabilitação, tudo dentro da ética profissional. Então, o que dá essa linha entre as duas áreas é justamente o que compete cada profissão. E quando a gente faz as visitas domiciliares, por exemplo, o nosso enfoque é da atividade física, e o deles, aí sim entra mais a parte específica de algum movimento específico. A nossa parte é mais geral.
Não sei se o professor Marino quer complementar essa discussão, a gente costuma fazer sempre. Da cartilha dos profissionais. Está sendo elaborado, até acabei não comentando durante a apresentação, faz mais de um ano, eu acho, a gente tem sentado mensalmente lá no CREF para estar discutindo as nossas ações e a gente está colocando isso no papel. Em seguida ela vai ser publicada, vai ser amplamente divulgada, né? E graças ao apoio do CREF a gente está conseguindo bastante espaço para esse tipo de discussão. Além da Câmara Técnica que a gente faz, a gente consegue sentar para estar articulando o nosso papel. Que mais? Com relação aqui teve uma pergunta sobre as características, patologias de cada unidade de saúde. Se existe isso, esse levantamento. Existe. O levantamento é discutido, como se diz, é informado pela própria unidade de saúde. E agora a gente vai receber um treinamento dentro da Secretaria de Saúde para que a gente tenha o acesso, não esteja dependendo das unidades para tá vendo quais as prioridades. Por exemplo, o número de diabéticos, pessoas com diabetes, o número de gestantes, o número de pessoas com diferentes características para estar promovendo as atividades físicas, né? Então a gente vai ter um acesso mais como se diz, com menos necessidade de estar junto à equipe para estar acessando os dados. Mas, enfim, a proposta é que seja tudo discutido em cada local, para a gente não chegar com aquilo colocado de cima, né? E existem os dados sim, tá? E aqui tem uma outra pergunta sobre se qualidade de vida, se eu deveria estar falando em qualidade de vida ou qualidade humana. Se a mudança de comportamento não é mudança humana. Eu fiquei na dúvida porque, pela questão o que é considerado como mudança humana, né? Qualidade humana. Não sei se alguém quer falar um pouquinho sobre o assunto, porque pega bem Bom dia para todos. A professora Érica Verderi, de São Paulo, e eu, nós temos debatido bastante sobre isso já há alguns anos. Por quê? Qualidade de vida, pela Organização Mundial de Saúde, pressupõe também saneamento básico, habitação, melhor salário. Eu creio que a minha intervenção de educação física não vai dar isso para as pessoas. Eu posso politizá-las para que elas se organizem para lutar por isso. Agora, não é a minha prática que vai dar isso. Então, nós temos encaminhado que nosso trabalho é melhorar a qualidade humana. E aí, tem que mudar o paradigma. E só para concluir rapidamente, nós estamos na reforma da grade, lá, eu sou de Blumenau, e eu sou lá do Núcleo de Saúde Coletiva. Então, falando isso lá, a coordenadora do curso de medicina falou assim, eu quero essa disciplina para o curso de medicina. Então, eu creio que essa discussão não é só epistemológica, ela tem uma outra conotação também política, que nós temos que politizar para que as pessoas vão lutar pela sua melhoria da qualidade de vida, mas não é a nossa prática que vai dar isso. Certo, acho que durante a minha fala eu esqueci do complemento que a gente costuma usar o termo qualidade de vida no enfoque da saúde. Até porque para uma pessoa qualidade de vida pode ser algo completamente oposto à saúde, né? Então é nesse enfoque assim da saúde mesmo. Sim. Eu só quero fazer um complemento nessa fala do professor Ciderley, porque, como ele falou, existem diferentes paradigmas e existem muitas mudanças hoje, principalmente nesse campo conceitual e epistemológico. Né? Então, eles estão trazendo algo novo, né? Algo que precisa, para ser colocado em prática ou para ser discutido, precisa realmente um aprofundamento nosso. Né? Então, a gente ainda vem com ainda a saúde pública ainda vem com aquela escola médica, né? Essa tradição médica, né? E a gente aos poucos, né, tem vindo outras ideias, né, outros pensadores discutindo essas questões, né? Então o professor Ciderley está trazendo, né, uma visão diferenciada, né, em discutir qualidade humana. Então isso precisa, eu acho, ser melhor compreendido conceitualmente para a gente, até mesmo, né, teoricamente também. E como a gente vai operacionalizar isso? Será que essa é uma questão que eu acho fundamental a gente conversar sempre. Né? Não adianta ter só uma teoria. Como a gente operacionaliza essa mudança?
Entendeu? Essa sua ideia. Será que é só uma mudança de nome, uma nova teoria, mas vai fazer as mesmas coisas sempre, a mesma atividade física, o mesmo alongamento, ou vai fazer de uma forma diferente? Está entendendo? Exatamente. Então a gente precisa entender melhor, sabe? Porque o que acontece, vem roupagens, vem um monte de teoria. E tem teoria, né, para quem quiser, eu sempre falo, mas as atividades físicas, o alongamento é o mesmo, né, o exercício é o mesmo, a contração muscular é a mesma. Como vamos fazer diferente? Como vamos operacionalizar isso? Então isso precisa daí construir, eu sei que são anos de caminhada, anos de pesquisa para construir isso. Né? E o professor está aqui como exemplo. Né? Então a gente precisa disso. Né?